O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipa a revisão das projeções da economia e a secretaria projeta crescimento do PIB deste ano para 1,9%. O governo acredita ter condições de fechar o ano na casa de 1,8% a 2% de crescimento. Para falar mais sobre esse assunto, a expansão da economia brasileira, o Jornal da Manhã recebe o economista Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. Como vai, senhor? Mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Eu agradeço pelo convite. Bom, estamos também na expectativa da divulgação do IBC-BR e eu começo perguntando, essas projeções são reais? O senhor acha que o Brasil pode crescer ainda mais ou essas projeções devem ficar abaixo do esperado? Projeções anteriores da Secretaria de Política Econômica já estavam na banda mais otimista das projeções de mercado. Essa atualização que o Haddad mencionou ontem, nessa entrevista, né, de 1,6 para alguma coisa próxima de 2, é uma renovação dessa aposta, né, numa atividade econômica mais forte, né? Ou seja, continua na banda otimista. O mercado tem feito algumas revisões para a atividade econômica, a gente tem sido surpreendido com os dados mais fortes, então, de fato, assim, os dados mais recentes sugerem que a economia está um pouco mais resiliente, mas a gente extrapolar o movimento do último trimestre para o resto do ano parece muito otimista. Então, ainda que os dados de curtíssimo prazo apontem uma resiliência, é muito forte a gente prorrogar, né, a gente extrapolar essa tendência até o final do ano. Se isso acontecer, a gente basicamente vai estar dizendo que a política monetária não tem efeito na economia, o que é muito forte, né? O juro real, a gente sabe que a política monetária está bastante contracionista, o juro real está bastante alto, precisa estar alto, e isso deve desacelerar não só o crédito, mas também a atividade econômica. Então, apostar que essa tendência vai continuar para o resto do ano é uma premissa muito forte, muito otimista. Quais fatores devem ser observados que podem determinar realmente um crescimento econômico? Uma variável importante para a gente acompanhar, que pode ajudar no PIB mais forte, aí na direção de 2%, como o Ministério da Fazenda está dizendo que vai revisar, é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, os dados correntes, né, a foto está muito boa, mas se o filme continuar muito, muito positivo, né, ou seja, se o mercado de trabalho continuar resiliente, a geração de vagas no CAGED, por exemplo, na PNAD, continuar muito forte, realmente isso pode fazer com que o mercado passe a revisar as projeções de PIB mais para cima, porque é uma variável extremamente relevante, afeta muito o setor de serviços, que é o grosso, né, do setor, é o grosso do PIB da economia. A gente está falando de quase 70% da economia é dependente do setor de serviços, que emprega muito. Então, se o mercado de trabalho estiver gerando muitas vagas, é um bom fator para a gente acompanhar. Bom, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas. Peço, por gentileza, as perguntas curtas, por favor, começando por você, Amanda Klein. Gabriel, bom dia. Está ocorrendo uma discussão aí nos últimos dias sobre gastos que seriam majorados já na largada do arcabouço fiscal, caso seja aprovado, a partir de 2024. Tem gente que projeta 80 bilhões a mais, o Ministério da Fazenda fala em 40 bilhões de reais a mais. Como você entendeu esse desenho final que saiu do relatório do marco fiscal? Ficou mais positivo? Esses gastos a mais no ano que vem são questionáveis? Como você enxerga isso? A versão final que o Cajado apresentou, que o relator apresentou, tiveram alguns avanços e alguns retrocessos. De avanços, por exemplo, ele reduziu o volume a quantidade de exceções de despesas fora do teto, isso foi positivo. Também melhorou um pouco o conceito de arrecadação, né, de receita, que seria usada para limitar o crescimento do gasto, também foi positivo. Mas as outras mudanças foram bem negativas. Por exemplo, ele setou, né, ele definiu de forma ad hoc que o crescimento do gasto para o ano que vem vai ser 2,5%. Então, para o ano que vem, toda aquela regra de vinculação da receita que havia sido proposta não vai funcionar, não vai valer. Então, para o ano que vem, a despesa já cresce no topo da banda, né, que era de 0,6 a 2,5, vai crescer 2,5. Isso é ruim, porque provavelmente o governo não teria condições de crescer 2,5 se não fosse essa definição do relator. E, além disso, teve essa jogada com a inflação que foi considerada, né, em vez da inflação do ano calendário, né, de janeiro a dezembro, vai ser utilizada a inflação acumulada nos últimos 12 meses.
Então, isso também acabou ajudando. Então, a percepção, no cômputo geral, entre avanços e retrocessos, é que a regra está sendo desenhada para que ela não seja, de fato, uma restrição para o governo até o final do mandato, né? Que o governo possa gastar bastante, fazer uma expansão fiscal bastante grande, sem que necessariamente ele precise acionar algum gatilho ou controlar gasto. Então, assim, a mensagem geral, apesar de alguns efeitos positivos, que é bom a gente mencionar, é uma mensagem de que a regra ela é frouxa o suficiente para evitar que o governo precise cortar gasto e ou acionar algum gatilho por conta do crescimento mais fraco da receita. Bom, eu só queria acrescentar que acaba de sair o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica, que é a prévia do PIB, e segundo as informações, o IBCBR caiu 0,15% em março na comparação com fevereiro, conforme informou o Banco Central. Na sequência, o nosso comentarista Beraldo faz a pergunta. Gabriel, bom, nesse cenário onde o governo está apostando todas as suas fichas na expansão do gasto público para tentar fazer a economia brasileira avançar, a gente não vê a iniciativa privada numa sinalização positiva, ou seja, esse dinheiro terá que vir de impostos, como a gente viu agora voltando a CPMF a ser discutida ainda ali calmamente, mas com tendência a pegar tração porque o governo está desesperado atrás de dinheiro. Você enxerga alguma possibilidade da gente conseguir enxergar a economia andando com as pernas próprias em razão de uma iniciativa privada mais animada com o cenário, com o futuro do Brasil? É difícil porque assim, os fatores domésticos eles são muito desafiadores. E quando a gente olha os fatores externos, né, da economia internacional, a expectativa de mercado, de consenso de mercado é que tem uma recessão nos Estados Unidos no ano que vem, já começando nesse ano, o enfraquecimento, se consolidando no ano que vem, e os fatores domésticos aqui no Brasil, basicamente o pacote fiscal, né, esse novo marco fiscal que está sendo proposto pelo governo, o ajuste é todo em cima de arrecadação, todo em cima de receita, não tem nada, nenhum ajuste pelo lado da despesa. E a gente sabe, a literatura já mostrou, estudos aplicados já mostraram que o ideal é você combinar medidas pelo lado da receita e despesa, mas a opção que o governo está fazendo é de fazer todo o ajuste por carga tributária. E quando o ajuste é por carga tributária, isso gera naturalmente uma retração das empresas por investimentos na economia, né? Já que você não sabe qual vai ser a regra do jogo no futuro, tem uma série de exceções que devem acontecer na reforma tributária, então o cenário assim, de médio prazo, quando a gente olha para frente, ele é bastante incerto, e o ajuste é totalmente focado na carga tributária, em aumentar a arrecadação. É verdade que o judiciário está ajudando o governo, né? A gente tem visto decisões, tanto no Supremo quanto no STJ, né, na segunda instância, que tem ajudado o governo, mas dado o tamanho do ajuste fiscal que precisa ser feito, a gente está falando de um ajuste fiscal de pelo menos 300 bilhões de reais, tem que ser feito. A ajuda do judiciário não vai ser suficiente, o governo vai precisar entregar algum aumento de arrecadação, digamos assim, por conta própria, né? Sem esse suporte de terceiros. Então, assim, nesse ambiente é muito complicado o empresário ficar muito animado, né, olhando para frente de forma muito positiva, porque tem uma incerteza tributária grande de como é que vai ser a regra do jogo, e dado que o governo não optou por não cortar gastos, existe um espaço bastante grande para cortar gastos, pelas minhas contas, em 10 anos o espaço seria da ordem de 700 bilhões de reais, não precisa fazer tudo isso, pode fazer menos, mas a gente não está fazendo nada, né? Então, assim, em resumo, eu diria que a perspectiva econômica do Brasil continua sendo desafiadora. A gente tem um problema de baixo crescimento que, para ser resolvido, precisa atacar, digamos assim, as suas causas, né, as origens, que é a baixa produtividade. Uma boa reforma tributária poderia resolver, mas a gente tem um problema, né, o desafio de fazer uma reforma tributária não para melhorar única e exclusivamente o sistema, que seria o ideal, mas para aumentar a arrecadação para pagar essa fatura que está sendo proposta agora nesse novo marco fiscal. Então é difícil ser extremamente otimista, né, que o Brasil vai crescer 2, 2,5%, 3%. Pode acontecer no curtíssimo prazo, esse ano, por exemplo, até podemos crescer próximo de 2%, por alguns fatores temporários. A gente viu, por exemplo, a PEC da transição colocou bastante dinheiro na economia, o governo antecipou o pagamento do abono, a reabertura da economia ainda está gerando frutos positivos, então
alguns fatores temporários podem ajudar no crescimento esse ano, ainda que 2% seja bastante otimista. Conversamos... Mas no médio prazo, a gente deve convergir para o crescimento de 1 a 1,5, que é o nosso potencial no máximo. Conversamos com o economista Gabriel Leal de Barros. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Bom fim de semana. Até a próxima.